paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje nós continuaremos a série que Deus colocou em meu coração, o preço da desobediência. E vamos para o segundo testemunho dessa série. E antes de começar, eu quero deixar claro que nenhum nome será exposto aqui, pois eu gostaria de enfatizar que o objetivo dessa mensagem não é expor pessoas, mas alertar vidas, famílias e almas enquanto ainda existe tempo para arrependimento, mudança e também restauração diante de Deus. Meu nome é Joana. Eu fui criada em um lar sem temor ao Senhor, uma casa marcada por mentiras, agressões verbais, desrespeito e muitos comportamentos que foram sendo tratados como normais ao longo do tempo. Era um ambiente onde as pessoas até buscavam a Deus em alguns momentos, mas não permaneciam nos caminhos do Senhor. O erro era normalizado, o engano fazia parte da rotina. E sem perceber, fomos crescendo em um ambiente onde a verdade já não tinha mais tanto valor, como está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa passagem revela algo muito sério. A mentira nunca vem de Deus. Jesus deixa claro que Satanás trabalha através do engano, da ocultação e da distorção da verdade. E quando uma pessoa começa a viver escondendo pequenas coisas, sem perceber, ela vai se afastando da luz. Porque Deus trabalha na verdade. Deus trabalha naquilo que pode ser exposto sem medo. Onde existe luz, existe paz. Onde existe transparência, existe liberdade. Por isso precisamos vigiar até nas pequenas atitudes do dia a dia, pois existem práticas que o mundo considera normais, mas que o Espírito Santo deseja corrigir dentro de nós. E maturidade espiritual também é aceitar ser corrigido, confrontado por Deus e permitir que Ele trate áreas que durante muito tempo pareciam comuns aos nossos olhos. Eu cresci vendo minha mãe mentir, vendo minha mãe tornar natural aquilo que não era aceitável por Deus. Eu via minha mãe pegar dinheiro do meu pai. Era algo quase que diário. Quando alguém chegava procurando por ela, muitas vezes ela mandava dizer que não estava. Outras vezes comprava algo sem ter condições de pagar e novamente mandava dizer que não estava em casa. E aos poucos, eu e meus irmãos fomos aprendendo a esconder, negar e mentir nas pequenas situações do cotidiano. Sem perceber, fomos sendo ensinados a viver de aparências e ocultações. E é exatamente assim que muitas fortalezas espirituais começam. O erro raramente entra de forma assustadora. Na maioria das vezes, ele entra devagar, sendo tratado como algo pequeno, aceitável e sem importância. Eu cresci, me casei e continuei repetindo os mesmos comportamentos. Eu pegava dinheiro escondido do meu esposo e não enxergava problema naquilo, porque quando alguém cresce acostumado com certas práticas erradas, a consciência vai ficando endurecida. Mas quanto mais eu me aproximava de Deus, mais o Espírito Santo começava a me confrontar. Sim, depois que me casei, decidi a ter uma vida
com Deus. Isso foi começando lentamente. Lentamente a palavra ia entrando, dia após dia, algo dentro de mim ia sendo transformado. E em um belo dia, ouvi uma palavra que dizia assim: a mulher sábia não vive escondendo coisas dentro do casamento. Deus desejava transparência dentro da minha casa, mas esse tratamento não foi fácil. Nós chegamos diante de Deus carregando vícios, hábitos antigos, comportamentos aprendidos e durezas que muitas vezes nem percebemos que existem dentro de nós. E aquela palavra começou a mexer profundamente comigo. A palavra que me convidava a ser verdadeira e transparente. Naquele momento, eu também pensei, mas se o que é do meu esposo também é meu, então qual seria o problema? E enquanto eu tentava justificar minhas atitudes, o inimigo trabalhava para convencer meu coração de que aquilo não tinha importância. Mas diante de Deus não era correto. Uma mentira chamava, abria porta para outras mentiras. Então o Senhor começou a tratar meu interior. As minhas orações batiam a porta para entrar, para subir. Então o Senhor precisava também urgentemente trabalhar e mudar o meu coração, porque aquilo que é correto, o Senhor me ensinava, não precisava ser escondido. Se existe paz, existe clareza. Se existe verdade, existe luz. Então, por que agir escondido? Por que não conversar? Por que não pedir? Por que não agir às claras? Os dias passaram e depois disso grandes lutas começaram dentro do meu casamento. Talvez esse assunto ainda venha se tornar outro testemunho aqui no canal. Mas durante aquele período eu ouvi algo que me marcou profundamente. Precisamos analisar a nossa vida espiritual também durante as provações. Existem lutas que geram testemunhos e manifestam a glória de Deus. Mas também existem sofrimentos que nascem de brechas espirituais abertas pela desobediência. E quando eu fui buscar a Deus em oração, eu senti claramente o Espírito Santo me mostrando algo sério. Quebra de princípios traz consequências. Desobediências abrem portas espirituais para vivenciarmos dores. Dores que o Senhor não tinha para nós. Mediante a isso, eu chamei meu esposo para conversar e tentar entender porque nosso casamento estava tão abalado. E de forma resumida, ele me disse: se você achava normal pegar dinheiro escondido, então eu também comecei a achar que certas escolhas erradas não eram tão graves. E ele ainda disse que sabia quando eu pegava o seu dinheiro, mas preferia permanecer calado. Naquele momento, eu entendi algo muito forte. Deus vê tudo. Nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. E muitas vezes Ele espera arrependimento enquanto ainda existe tempo. E eu compreendi que o erro nunca permanece isolado. Quando princípios começam a ser quebrados dentro de uma casa, outras áreas também começam a ser afetadas. Porque tudo aquilo que é escondido afeta a confiança, desgasta a comunhão e afeta a estrutura espiritual da família. Então Deus começou a me mostrar que muitas pessoas desejam vencer grandes batalhas espirituais, mas ignoram pequenos comportamentos errados do dia a dia. Só
que o reino de Deus também é vivido nas pequenas coisas, na honestidade, na verdade, na transparência e no temor. Então, eu tomei uma decisão diante de Deus. Eu decidi abandonar aquela prática. Fiz um propósito com Deus. Nunca mais pegar sequer um centavo escondido do meu esposo. Nunca mais usar a mentira como saída para nada e nem com ninguém. Buscar sempre falar a verdade, mesmo quando fosse difícil. Eu havia decidido permitir que Deus limpasse aquilo que precisava ser tratado dentro de mim. Se eu precisasse de algo, eu falaria, eu pediria, eu conversaria, mas escondido, nunca mais. Porque Deus começou a me ensinar que transparência também é santidade. E depois dessa decisão, eu comecei a ver mudanças dentro da minha casa. Vi restauração no meu casamento, vi mudanças na minha vida espiritual, vi mais paz dentro do meu lar. Porque quando existe arrependimento verdadeiro, Deus começa a restaurar áreas que estavam enfraquecidas. E hoje eu entendo que existem atitudes que parecem pequenas aos olhos humanos, mas diante de Deus revelam o estado do coração. Por isso eu quero deixar esse alerta. Não normalize aquilo que o Espírito Santo já está tentando corrigir dentro de você, porque tudo aquilo que é escondido precisa ser levado para a luz. E muitas vezes o inimigo começa destruindo famílias através de permissões que foram sendo aceitas dentro de casa. Até hoje surgem situações que tentam me levar novamente para a mentira, mas isso se tornou um exercício diário de temor e vigilância, porque eu entendi que Deus observa tudo, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E também Provérbios capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Hoje eu entendo que cada mentira alimentava portas espirituais erradas dentro da minha vida, porque o pai da mentira é Satanás. Mas Deus, Ele nos chama, Ele chama pessoas de volta para uma vida de verdade, uma vida de temor, transparência e arrependimento diante dEle. Essa foi a história da Joana, que possamos aprender com esse pequeno testemunho, mas com palavras que podem produzir transformação, libertação e salvação para cada vida e cada coração. Em nome de Jesus, amém.